Olá, Aqui. Jéssica. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite também a todos que já estão aí nos acompanhando, né? Satisfação imensa de hoje receber aqui para essa nossa live da PS Rilma a doutora Jéssica Camilo, que é advogada, especialista em gestão de recursos humanos pela PUC e particularmente uma querida amiga minha, Jéssica. Primeiramente, grato aí muito. Obrigado aí pelo seu tempo, né, pela sua Imagina. disponibilidade. Imagina, eu que agradeço, boa noite para todo mundo. Agradeço muito o convite, é uma honra participar dessa live, com certeza. Um grande amigo, um grande profissional, e espero conseguir contribuir aí com o tema. Bacana, vamos sim. Vamos lá, a quem já está nos acompanhando também, boa noite. Qualquer dúvida, né, qualquer questão, convido aí a todos para participarem junto com a gente, tanto com, né, com dúvidas, perguntas e também contribuindo com alguma experiência prática, ressaltando que após a live, esse vídeo vai estar na íntegra disponível lá no nosso canal no YouTube, falando de gente, vão poder estar acessando aí. Que Jéssica, bacana. vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema atual, é um tema que gera muita dúvida, é um tema que gera muita discussão, que é o impacto da cultura organizacional nas relações de trabalho e além. Como que o RH pode auxiliar nesse trabalho de formação, nesse trabalho de disseminação. Eu falo que uma live de apenas uma hora, né, acaba sendo pouquíssimo tempo para se Verdade. falar de um tema que é tão amplo, de um tema que é tão gostoso, que eu amo trabalhar. Mas o nosso foco hoje é justamente partilhar um pouco, tanto da minha quanto da sua, essa nossa experiência prática também aí, atuando na área de recursos humanos. Jéssica, conta aí para mim, conta aí para nós, para todos que estão nos acompanhando, como que você atualmente define cultura organizacional? Eu vejo a cultura organizacional hoje como a soma, né, de todos os valores dentro da organização realmente. E esses valores que são repassados aí a todos os colaboradores, né, e até as pessoas que se relacionam com essas empresas, terceiros, a gente pode citar fornecedores, clientes. Então, essa cultura vai transpassar e até as relações de emprego. Essa cultura ela é disseminada e ela acaba passando aí das portas da empresa realmente. Bacana. Vamos lá, Jéssica. Conta pra gente aí um pouquinho da tua experiência, né, profissional na área de humanas, de RH, para que o público possa também aí conhecer um pouco mais aí da sua experiência profissional. Eu atuei aí antes da advocacia 8 anos na área de recursos humanos, né? Desde a parte de departamento pessoal até a parte de RH, efetivamente, das relações humanas. Fui fazer a pós-graduação, a especialização em RH para sentir esse clima, essa questão humana aí das relações de emprego, entender de uma forma um pouco melhor. E foi nesse contato aí com o pessoal de administração, psicologia, que eu consegui Sim, abrir os meus horizontes, né? Porque a advocacia, querendo ou não, a gente tem uma visão um pouco diferente. E querendo tá. ou não, agrega bastante, né? Tanto a área de RH quanto a advocacia trabalhista. Eu tenho certeza que é um diferencial hoje na minha atuação na área trabalhista, é essa experiência com RH. Eu passei por algumas empresas na cidade de Londrina, de RH terceirizado ou de RH interno também, né? Então são experiências um pouco amplas, você consegue ter uma visão um pouco diferente. E que com certeza, quando você tem um RH estruturado, um RH estratégico, a disseminação da cultura organizacional faz todo sentido e ela realmente é efetiva, né? Um RH terceirizado tem uma efetividade um pouco diferente, a não ser que realmente seja um serviço prestado com qualidade. E a gente sabe aí que, infelizmente, na prática, não são todas as empresas que têm esse cuidado, esse olhar cuidadoso para as relações de emprego. A gente tem que pensar sempre, eu falo isso na advocacia todos os dias, que nós lidamos com pessoas, né? É preciso esse olhar sensível, é preciso estar atento. Então, nessa minha atuação aí de 8 anos em RH, eu consegui
lidar com pessoas, a conseguir entender um pouco melhor essas situações e que com certeza hoje na advocacia trabalhista faz toda a diferença para mim. Bacana, muito bem. Deixa eu só já aproveitar aqui para mandar um oi para o pessoal que está participando ali. Deixa eu ver aqui. Tá de Brinques, acho que é isso mesmo, só não sei o nome dela. O Formaggio Lucas, que deve ser Lucas. A Kelly, que é minha aluna aqui também em Maringá. Olá, Kelly, boa noite. O Bruno. A Cássia, eu acho que é isso. Cássia Advocacia. Vamos lá. A Kelly também me perguntou se eu sou advogado. Não sou, Kelly. Por mais que eu ame a área, por mais que eu sou apaixonado por legislação trabalhista, estudo muito, mas não sou. Quem é somente a Jéssica mesmo. Eu sou da área de administração. Também ali agora a Simone também. Simone, Cláudia, boa noite aí. Grato pela participação de todos. Podem contribuir, pessoal. Vamos lá. Parece, Que bacana. Não sou, não sou. Vamos lá, Jéssica. Você tocou aqui um ponto bacana, né? Que a empresa, quando ela tem um RH estratégico, ela realmente consegue fazer um trabalho de cultura um pouco mais sólido. Eu vejo que quando o RH ele é terceirizado, há, assim, uma raridade. Eu vejo por uma questão mesmo de uma integração, porque cultura é muito daquilo que eu vivo. Então, assim, para que eu possa passar essa cultura, eu preciso também ter ela dentro de mim. Quando eu tenho um RH terceirizado, não é aquele relacionamento próximo. Então, eu vejo como uma dificuldade muito grande de empresas que têm o seu RH terceirizado conseguir realmente formar cultura, conseguir realmente disseminar cultura. Muitas vezes tendo dentro da empresa alguém fixo, já há uma dificuldade muito grande, quanto mais quando eu tenho uma outra equipe que acaba não tendo realmente uma relação com aquela empresa em si. Particularmente eu vim aí, já atuo na área de RH, já tem aproximadamente 10 anos já, e a minha experiência toda ela foi em empresas industriais, né? E a indústria, todas elas também foram indústrias de assim, porte médio para grande, e a indústria ela tem uma característica um pouco peculiar que outros ramos, por exemplo, comércio, serviço, já não tem, que é o fato de você atuar com uma classe um pouco mais simples, com um público um pouco mais... eu trago simples, humilde um pouco mesmo na questão da formação deles, da escolaridade deles. E isso traz aí grandes desafios quando a gente fala de uma questão de cultura organizacional. Jéssica, conta aí pra gente, partilha um pouco, depois eu também quero partilhar algumas experiências tuas, onde, por exemplo, a questão da cultura organizacional, ela trouxe um certo impacto. Seja esse impacto positivo, ou seja também até mesmo um impacto negativo na questão dessas relações profissionais. Certo. Pensando aqui, até no que você acabou de dizer, só aproveitando a questão do RH terceirizado e tudo mais, eu penso que no âmbito da consultoria, seja ela de RH, seja ela jurídica, ou até de alguma outra área, é muito importante que aquele consultor que presta aquele serviço para a empresa, ele esteja ali entendendo realmente a realidade. Então, a consultoria vai ser efetiva quando ele vai a fundo. Então, hoje, numa consultoria jurídica, trabalhista, o que a gente pensa? O que a gente efetivamente faz? Conhecer o nosso cliente, conhecer a realidade daquela empresa, conhecer o negócio dele, quem são os funcionários dele, qual é a realidade, quais classes estão envolvidas nesse corpo de colaboradores. É chão de fábrica? É um pessoal de um cargo gerencial? E aí sim conseguir desenvolver políticas, seja de RH ou sejam procedimentos jurídicos que consigam atender aquela empresa, né? Então isso é primordial. Então só assim que uma consultoria externa vai ser efetiva realmente, né?
Pensando aí na questão da cultura, eu vou falar um pouco até linkando aí a advocacia com o RH. O que eu penso muito e o que a gente conversa bastante. Existem alguns documentos, ou a gente pode chamar de procedimentos, dentro da consultoria preventiva trabalhista, que estão diretamente relacionados à cultura organizacional de uma empresa. Eu posso citar aí para você a questão de um regulamento interno ou um código de conduta. O código de conduta ele vai ditar ali quais são as condutas esperadas dentro da empresa. Para elaborar um código de conduta que vai tanto prevenir a empresa de um passivo trabalhista, quanto contribuir para a melhora no clima organizacional, é preciso entender essa realidade e o que seria necessário para essa empresa. O código de conduta na questão do clima organizacional, da cultura organizacional, ele vai trazer uma padronização de comportamentos. E isso melhora, sim, tanto a imagem e reputação daquela empresa, porque os seus colaboradores, os seus terceiros, os seus prestadores de serviço sabem qual é a cultura daquela empresa, sabem quais são as condutas esperadas de acordo com os princípios, de acordo com os valores da organização. E também ele vai vender essa imagem dessa empresa onde ele passar. E isso também padroniza no sentido assim, eu, funcionário, sei muito bem o que é permitido, o que pode e quais são os valores da empresa onde eu trabalho. E eu vou disseminar isso dentro da empresa. Se eu ver alguém tendo uma conduta incoerente com aquele código de conduta, eu vou ser um fiscal, eu vou ser um vigilante, né, dessa conduta dessa empresa. Então, com certeza, isso melhora 100% o clima e a cultura organizacional de uma empresa. E é um documento simples, elaborado de maneira correta, em parceria, vamos colocar a área jurídica com a área de recursos humanos, entendendo a realidade do negócio, entendendo as pessoas que compõem esse negócio e padronizando condutas. É uma coisa tão simples. O que eu espero de você diante de tal situação? É essa conduta. Pensando num passivo trabalhista, por exemplo, no futuro, eu te avisei, a empresa tinha essa conduta esperada, você agiu incorretamente, você não condiziu com os valores dessa organização. Então, isso é muito claro, né? Então, dentro das organizações, a gente prega muito dentro da consultoria trabalhista esse tipo de documento, o regulamento interno também, porque eles são essenciais. Poucas empresas colocam em prática, infelizmente, mas eles são muito importantes. E, com certeza, melhoram realmente a cultura organizacional. Perfeito, você trouxe aqui, na verdade, vários pontos, né, que são fundamentais quando eu falo de formação, né, Jéssica? Eu vejo muito isso, toda empresa, né, toda indústria que eu tive, tanto antes também quanto hoje, um dos pontos principais que eu vejo, né, quando entra é justamente isso. A empresa ela tem um código de ética interno, ela tem um regimento interno, porque se ela não tem isso formalizado, repassado, distribuído, orientado, simplesmente ela praticamente não tem nada daquilo que se diz na ideia da cultura. Aqui é o arroz com feijão mesmo, é o básico. Até mesmo pela questão de quê? Do meu trabalhador estar orientado daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele não pode, e o que a empresa que ele está realmente preza. O que ela rege, o que ela busca, o que ela preza. Muita gente não sabe disso. Eu sempre trato isso aí, né? Eu dou aula aqui e entre, né, as aulas que eu dou, eu também dou aula sobre clima e sobre cultura. Eu sempre falo porque muitas vezes, né, um aluno ou outro questiona. Como eu faço, né, professor, para, por exemplo, alinhar uma cultura dentro de toda a equipe? Toda a equipe, para que toda 100% dela esteja de acordo, esteja aceitando a cultura daquela empresa. A resposta que eu sempre dou é impossível. Tá? Quando eu falo de uma plenitude 100% da equipe, eu acho que é algo que nós estamos ainda muito longe. Por quê? Cultura organizacional, eu falo que ela vai muito de encontro com a minha cultura pessoal. Porque eu, como homem, como ser humano, tenho princípios, tenho valores que regem a forma de ser. E a forma que eu ajo fora da empresa, ela impacta também naquilo que eu gosto, nas formas que eu gosto de me relacionar. Eu sempre falo, não existe cultura ruim e não existe cultura boa. Existe cultura diferente. Eu falo para eles, tal empresa que eu atuo hoje,
não tem uma boa cultura. Eu falo, não é que ela não tem uma boa cultura, ela tem uma cultura que não condiz com a sua. Né? Mas não é que ela é ruim. Ela pode ser ruim dentro do seu mundo, porém não para outros. Exemplo prático que eu sempre passo, Jéssica, para eles, e eu creio que vale a pena a gente também aqui partilhar com todos que estão nos acompanhando. São de dois ambientes profissionais totalmente distintos na questão de cultura. Exemplo, um banco, agência bancária e uma agência de marketing. Exemplo prático. Cultura em um banco. Eu sempre falo para eles. A pessoa, ela se veste de um calça social, sapato, camisa de botão, gravata, blazer, perfume, cabelo bem cortado, cabelo bem penteado, barba feita, não entra de boné, não pinta o seu cabelo de verde, azul, não. Falou, é uma cultura totalmente formal. Por mais que hoje, né, alguns bancos já tenham passado para outro lado, num modo geral, essa cultura ainda prevalece. Se a minha cultura pessoal, se eu sou uma pessoa que gosto disso, que me sinto bem com uma roupa formal, com uma calça, né, um corte mais casual, eu vou me sentir totalmente encaixado dentro daquela cultura. Porém, se eu olho para uma agência de marketing, né, por exemplo, as pessoas vão shorts, bermuda, chinelo, cabelo sem pentear, pinta de azul, roxo, vermelho, cor de abóbora, ela faz aquilo que ela quer, vai de boné, não faz a barba 15 dias, não tem aquela formalidade. São duas culturas totalmente opostas. E eu não posso falar que uma é melhor que a outra, que uma é pior que a outra. Elas são diferentes. Se eu tenho um estilo de vida um pouco mais casual como esse, de não querer uma formalidade maior, e eu entro trabalhar em um banco, por exemplo, eu não vou me sentir encaixado naquela cultura, mas não é o banco que está errado. Né? E nem eu também que estou errado. Eu não estou dentro de um ambiente de acordo com a minha cultura. O mesmo se eu sou uma pessoa totalmente formal. Eu, por exemplo, me ponho assim. Né? Eu gosto disso. E eu entro, por exemplo, em uma agência onde está todo mundo, né, totalmente, né, informal, de shorts, chinelo, boné, camiseta do Star Wars, exemplo. Eu vou me sentir totalmente fora daquela caixinha. Mas não é que aquela empresa tem uma cultura ruim. Ela tem uma cultura diferente. Exatamente. E exatamente aí a gente puxa até para a questão do recrutamento e seleção, por exemplo, do cuidado do recrutador em identificar dentro do candidato os princípios, a cultura, os valores que ele tem se condizem com a realidade daquela empresa ou não. Porque senão vai ser desastroso. Às vezes você tem uma pessoa talentosa, ela vai iniciar na sua empresa, mas ela não vai se encaixar dentro da cultura que aquela empresa tem, porque os princípios, os valores dela, as características são diversas. Mas aí a gente também parte para um outro ponto, que é a empresa ter bem definido. Quais são os seus valores? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Para daí sim ela conseguir trazer aqueles talentos que realmente se encaixam dentro do perfil dela. Então a gente vai vendo que a cultura organizacional é muito abrangente. São várias áreas aí de recursos humanos que precisam ter atenção. Não é tão simples quanto parece, né? Infelizmente, às vezes o empresário não consegue entender dessa maneira. Mas é a questão da visão de um RH estratégico que entende efetivamente do negócio que ele está tratando, que entende qual é a realidade daquela empresa e do que ela realmente precisa, né? E são vários subsistemas aí de RH que a gente vai falar se a gente for pensar realmente. Exatamente. Se for levar esse assunto a fundo, Jéssica, a gente vai aqui 2, 3, 4, 10 horas e não fala tudo, né? Porque realmente é um tema que puxa muita coisa, porque abrange a empresa como um todo, desde a sua alta gestão até a sua base operacional. E agora, Jéssica, né, até mesmo você aqui tocou em um assunto que muitas vezes os donos de empresa, os sócios da empresa, eles não conseguem compreender isso aí. E é um outro ponto que eu sempre pego também, né, lá nas aulas, com eles, que cultura não adianta. Quem forma
quem forma, quem vai realmente aí definir a cultura organizacional é o nível estratégico. Eu sempre falo isso, gente. Cultura é um chuveiro. Eu sempre uso para eles esse termo. Cultura é um chuveiro. Como assim? A água cai de cima para baixo. Vem lá em cima. O nível estratégico define cultura. Ela é passada para o nível tático, que vai disseminar no nível operacional. Agora, falar que o nível operacional consegue construir por si só uma cultura, impossível, porque sempre bate lá no tático. Quando eu falo ainda de uma empresa familiar, eu particularmente sempre atuei em indústrias familiares. Há um ponto que ainda é principal: a cultura é a cara do dono. Com certeza. Nítido. Toda empresa familiar, a cultura é a cara do dono. A não ser que o dono já tenha, aberto mão daquilo, colocado alguma gestão e não participe mais da empresa. Mas, do contrário, se o dono da empresa está ativamente presente dentro dela, a cultura ela se define com a cara do dono. E aí esse dono ele tem que ter a consciência que ele tem que agir conforme aquilo que ele diz. Porque se ele dita uma regra e ele não cumpre, isso causa um impacto negativo dentro da organização como um todo, né? Os seus colaboradores não conseguem seguir, não adianta ele ditar as regras, dizer quais são os valores e aqueles valores realmente não serem os dele. Ou ele achar que ele não se encaixa, né? Que ele não precisa cumprir, que ele não precisa cumprir aquela conduta. Então é algo que tem que estar muito aberto. Senão não adianta, não faz sentido, né? E infelizmente é mais uma dificuldade aí que a gente vê na prática de fazer com que eles entendam realmente, né, esse papel essencial. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de cultura, a gente fala de exemplo, né? Então é o exemplo do dono, né, do empresário, dos gerentes, de quem está ali nos cargos realmente de gerenciais, né? Então, eles têm que ser exemplos para os demais, porque com exemplos você vai construir realmente a cultura organizacional. Se não tiver exemplo, não adianta. Exatamente. Deixa eu só dar aqui um oi para mais gente, que entrou, a Cláudia, o coach Thiago Andrade, Cris Lima também, advogada, a Lília, minha amiga aqui de Maringá. Lília, um abraço. Bruno, acho que é isso, Bruno Justin, advogada oficial, fã-clube, deixa eu ver aqui, a Deise Brito, aquele falou, vixe, não me encaixo na cultura mais rebelde. E tivemos aqui uma pergunta, o que seria um RH estratégico? Jéssica, o que seria um RH estratégico? Um RH que consiga entender realmente a realidade da empresa, né? Então, é um RH que tem uma visão ampla do negócio, que entenda o que aquele negócio precisa e que se relacione, inclusive, com as outras áreas que são necessárias. Eu falo isso também da advocacia consultiva, né? Então, se a gente pensar, o RH, ele vai se relacionar com as relações trabalhistas, né? Com a parte de legislação, com a parte de saúde e segurança do trabalho, com a parte de contabilidade. Então, o recursos humanos, ele tem que ter uma boa relação com todas essas áreas e traçar estratégias para aquele negócio, soluções para os problemas do dia a dia. E é um RH amplo que consegue ter uma visão de negócio. Então, a gente sai aí daquele RH que só pensa em recrutamento e seleção, fechamento de folha de pagamento, admissão, rescisão e acabou. Não é isso, exatamente. É treinamento, é desenvolvimento, é retenção de talentos, e aí a gente tem reflexos e resultados na melhora da questão do turnover, aumento de produtividade. É um RH que realmente contribui para o desenvolvimento do negócio e para que ele consiga alcançar o sucesso, né? Então, esse RH que tem uma percepção um pouco mais ampla. Exatamente. E sabe, Jéssica, é um ponto que, assim, eu, como vim sempre de indústria, fábrica, isso é muito nítido, né? Eu sempre brinco lá nas aulas que há uma frase que me preocupa muito, que eu falo que é o grande mal do nosso século, que é aquela frase assim, eu não sou pago para isso. Ou eu não fui contratado para isso. Essa frase, quando eu ouço, ela me dói. Porque muitas vezes ela é a base
que impede o profissional da área de conseguir formar realmente um perfil estratégico. Bom, eu sou RH, por que eu preciso, né, entender de vendas? Por que eu preciso entender de compras? Por que eu preciso entender de outras áreas se eu não sou pago para isso? Uma vez que eu não me abro para entender outras áreas, eu não consigo ter uma visão estratégica nunca. Porque eu só vou olhar para a necessidade do meu departamento e não para a necessidade do outro. A nossa amiga Kelly, respondido, Kelly, o que seria então um RH estratégico? Vamos lá. Jéssica, você tocou aqui em alguns pontos aí também, que eu falo que são aquelas 3 bases dentro de uma cultura, que é a sua visão, missão e os seus valores. Se nós formos falar de missão, visão, valores, vai horas. Mais um ponto, Jéssica, que hoje eu vejo, um não, 2. Vamos lá, queria ver se o teu ponto de vista também é esse. E nessa tua área também consultiva, se você tem visto muito isso, porque eu tenho visto muito. Vamos lá, ponto 1. Hoje, principalmente empresas de médio porte, empresas familiares, volto mais uma vez nesse assunto, eles não possuem esses 3 pontos definidos. Isso é nítido. Ainda não há uma preocupação com isso. Quando isso já deveria ter sido definido quando a própria empresa nasceu. Porém, muitos passam 20, 30 anos e não tem isso nem desenvolvido. Mas aí eu entro em um ponto pior, bem pior, que é aquilo que eu sempre vejo. São empresas que têm uma definição de missão, visão, valores, porém eu sempre falo que é uma definição de fachada. Porque ela é muito bonita lá no quadro de mármore, lá no acrílico. Lá na entrada da empresa tem uma placa de 4x4, traçado em uma fonte Arial 50, escrito nossa missão, nossa visão. Aí o principal, nossos valores. E aí você acha lá, por exemplo, né, exemplo prático, né, um valor, segurança. Quando você entra na empresa, você vê, por exemplo, situações onde não há um cuidado com aquela segurança. Exemplo, a empresa não fornece, por exemplo, EPI adequado. Ou a empresa não tem uma cota de membros em, sei lá, técnicos, CIPA, adequado. Mas, poxa, que valor que é esse, então? Né? Que valor que é esse que eu traço apenas para fazer um marketing bonito, externo? E isso, eu sempre falo que acaba trazendo um impacto negativo na formação da cultura. Né? Jéssica, partilha aí, né, com a gente se você também tem visto isso e como foi a sua experiência. Infelizmente, é uma realidade do dia a dia, com certeza. A gente vê muitas empresas que ou não têm essa definição, ou se tem, realmente não seguem, e isso é muito nítido. E aí nós estamos falando realmente da imagem e reputação da empresa. E aí o empresário ele não está preocupado nem com a disseminação da cultura organizacional, ou seja, com o cuidado dos seus colaboradores, com o cuidado da questão do clima organizacional, e também não está preocupado com o seu lucro, porque a partir do momento que uma empresa não tem uma imagem e reputação adequada, o que a gente vê muito na prática, posso até citar alguns exemplos, de condenações de grandes empresas aí. O Carrefour, em maio, foi veiculada uma notícia que foi condenado em 1 milhão por questão de danos morais, por assédio moral. 1 milhão para o Carrefour pode não ser nada. Mas você condiz com a realidade dele ou com o que ele prega para os clientes ser condenado em assédio moral, sendo que ele vende para pessoas, ele diz que cuida de pessoas, ele se preocupa com pessoas, mas ele não cuida dos seus próprios colaboradores, ele não dissemina a cultura organizacional, ele não tem os seus valores colocados em prática? 1 milhão pode não causar um impacto financeiro tão grande, mas e a imagem e reputação dessa empresa?
Então, isso a gente vê muito. Teve a questão também do Carrefour há algum tempo, do cachorro que foi espancado e morto. Então, assim, até onde vai? As condutas dessa empresa estão reguladas, a cultura organizacional está realmente disseminada entre os seus colaboradores. A gente tem que pensar que um colaborador hoje, ele passa mais de 70% do seu tempo dentro da empresa. Ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar bem, até para ele poder render mais. É o que a gente falou da questão da produtividade. Então, na prática, diversas condenações, o exemplo que você citou do EPI é muito claro, assim, nós vemos muitas empresas que falam, ditam que tem esses valores, que tem esses princípios éticos e que na prática não tem. Estão sendo condenados aí na Justiça do Trabalho, por exemplo. Então, até onde ele cuida dessa empresa? E aí que entra o papel do RH estratégico, da consultoria jurídica, mapear esses riscos, fazer um trabalho, desenvolver um trabalho. O problema dessa empresa está sendo acidente de trabalho, por exemplo, é falta de uso de EPI. O que está acontecendo com essa empresa? Vamos mapear esses riscos e trabalhar em cima disso. E aí o RH estratégico com certeza faz toda a diferença, né? E entender quais são os problemas daquela empresa e corrigir. Infelizmente, as empresas não nascem normalmente com a sua missão, visão e valores definidos, mas dá tempo de corrigir sim, né? E se tem e não pratica também, com um RH e com uma consultoria adequada, com certeza consegue resolver esse problema e ter a melhora na cultura organizacional. Bacana. Eu quero partilhar aí contigo mais uma experiência que eu tive. Agora são 8h05, já foi 35 minutos. Meu Deus do céu. Tá rápido. Passa muito rápido. Vou aqui falar mais um oi para quem entrou posteriormente. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo na página da PSI, uma consultoria aqui de Maringá, com a nossa amiga doutora Jéssica Camilo, advogada, especialista em gestão de recursos humanos, e também uma das idealizadoras aí do projeto Negócio Direito. Depois sigam lá no Instagram e no Facebook a página delas. Um abraço ali para o Lucas, um abraço para Pitaco Jurídico, Cláudia Rodrigues, meu amigo William, lá de Caxias do Sul, Rio Grande, o David, a Ana Paula, sua amiga, né, Jéssica? Também que está nos acompanhando. Lembrando que após, né, essa live, ela vai estar aí disponível na íntegra, lá no YouTube, no nosso canal Falando de Gente. Jéssica, eu sempre conto esse caso aí, partilho ele, essa questão de sentir realmente uma cultura disseminada desde o alto nível estratégico até a base operacional. Eu tive agora, início do ano, indo em uma fábrica de porte médio grande, aqui por perto, visitar eles, lá na Verdade. E eu conto isso aí, a Alisson, né? Caipira aqui, sou do norte, né? Você sabe disso, vim lá do Norte Velho, nortão pioneiro. Cheguei lá na indústria e fui lá na época recebido pelo nosso amigo porteiro. Um cara simples, humilde, que vem lá da base operacional. Atendeu e me disse para ir lá na sala, então, na época, RH. E a sala, ela estava entre, né, ele, a portaria e a sala, tinha um pátio onde passava carro, caminhão, um pátio gigantesco. E o pátio estava vazio. Não tinha um caminhão, não tinha um carro passando por lá. Eu, simples que estou na hora, né? Quando entrei e fui até a sala, eu não me atentei na hora, nem vi, isso já era tarde isso também, que no chão, lá no pátio, tinha faixa pintada. As faixas onde estava o quê? Marcado onde era permitido transitar. Pedestre. E eu entrei correndo, não vi a faixa e fui andando para o meio do pátio para ir até na sala. Não tinha carro nenhum, não tinha caminhão nenhum, o pátio estava vazio. Eu dei 3 passos fora da faixa. O porteiro da portaria viu e gritou: "Ei, anda na faixa". Eu olhei para trás, olhei para o chão e vi que eu estava fora, voltei para a faixa e fui. Exemplo prático desse, Jéssica, é um exemplo de uma cultura realmente disseminada.
o porteiro da empresa, que não está diretamente ligado com a área de saúde e de segurança, porém, a empresa tem um valor chamado segurança. Eu não era funcionário deles, eu estava visitando eles, na época, oferecer serviço. Eu não era funcionário deles. Mas três passos que eu dei para fora, descumprindo uma norma que ele, vamos assim dizer, na prática, não é pago para fiscalizar, porém foram 2 passos básicos para que ele mesmo me repreendesse na hora e falasse, anda na faixa. Exemplo prático de uma cultura. A empresa toda, ela preza por uma prática, né? Eu sempre falo que a maior forma de ver se algo se tornou cultura dentro de uma empresa é a frase, aqui as coisas são sempre assim. Essa frase, aqui as coisas são sempre assim, ela mostra um aspecto formado dentro de uma cultura. Seja esse aspecto positivo, ou seja esse aspecto negativo. Se eu hoje, Alisson, entro, por exemplo, né, trabalhar em uma empresa, onde ela tem como valor, como cultura, segurança, e eu entro na empresa, e eu vejo que todo mundo está usando, né, roupa correta, EPI, que a empresa ela está toda formalizada nas normas, e eu sinto aquilo e vejo que há uma certa cobrança daquilo, ali sim eu identifico que há uma cultura formada. E se eu não uso, alguém me cobra. Certo? Agora, a partir da hora que eu entro, trabalhar em um lugar onde eu tenho ali, por exemplo, algum risco físico, um ruído que seja, e eu vejo que a pessoa que está ali trabalhando sem proteção por algo que parta dela e que não há uma cobrança em cima dela, ela fala que aqui as coisas sempre foram assim. Usa quem quer, ninguém cobra. É assim mesmo. Aqui é assim, se eu vejo um líder que trata mal alguém, não. Aqui as coisas são sempre assim. Esse aqui as coisas são sempre assim é um aspecto de um ponto formado dentro de uma cultura. Seja esse ponto positivo ou seja esse ponto negativo. Isso é muito verdade mesmo. Essa questão da sua experiência na empresa, da questão de segurança, eu também já tive. Uma empresa até da cidade de Tamarana, em que eu prestava também serviços na época de RH, e tinha muito isso bem definido, e todo mundo seguia as regras. E aí a gente começa a pensar também o que tem que ser pensado na cultura organizacional. Não é uma regra só imposta. Eu não vou dizer que você tem que fazer isso. Tem que ser disseminada essa cultura. Então, mostrar a importância do cumprimento das normas de segurança, são treinamentos, desenvolvimento das pessoas, isso é primordial. Porque aquilo que é imposto, toda regra todo mundo quer quebrar, né? Para toda Exato. regra tem uma exceção, não vou cumprir. E aí, quando é mostrado efetivamente qual a importância daquela regra, qual a importância daquele valor que forma a cultura organizacional daquela empresa, realmente as pessoas pegam para si, elas vão disseminar essa cultura. E todo mundo que entrar naquela empresa, seja funcionário ou não, como aconteceu no seu caso, não tem como a pessoa não se sentir incluído naquilo, né? Então, realmente, aquela regra que está sendo dita tem que ser disseminada entre todo mundo e os próprios colaboradores que vão disseminar. Eles vão dar o exemplo efetivamente, né? Então, é muito bacana, realmente, essas questões, onde a gente vê que, na prática, existem empresas que conseguem disseminar sua cultura de uma maneira tão clara, né? Para uma pessoa que nem colaborador da empresa não é. Isso é muito bacana. Então a gente vê uma luz aí no fim do túnel, ainda tem solução. Tem empresas que já estão no caminho certo e o nosso papel realmente é esse: disseminar essa cultura, mostrar essa importância e auxiliar as empresas que consigam abrir sua mente e entender o valor de tudo isso, né? Exatamente. Até quero aqui ler uma partilha do nosso amigo o David. Onde trabalho tem o valor de cuidar e saúde. E há anos atrás servia um café cheio de gordice. Não fazia sentido. Hoje temos um café saudável. David, exemplo prático. Vou partilhar mais um aqui.
Eu hoje, né, atuo com essa consultoria mais voltada para a área médica, mais para, né, clínicas médicas e tudo mais. A minha esposa, até alguns anos atrás, atuava em uma empresa que eu não posso aqui, né, colocar o nome dela, né, para não ser chato e para não tomar processo, né, né, doutora? Exatamente. Mas assim, né, uma empresa na área da saúde famosíssima a nível nacional. Posso aí pôr, né? E essa empresa, ela tinha dentre os seus valores, um deles, que é muito comum, que já virou clichê, que é sustentabilidade. Vamos lá. Ela tinha lá Tá na dentro... moda. Tá na moda, sustentabilidade. Estava lá como valor, então, sustentabilidade. Quando ela, lá na época, né, entrou trabalhar nessa empresa, ela passou por um processo de integração, que é um ponto importantíssimo quando a gente fala de uma disseminação dessa cultura. Até ia, né, logo a mais tocar nesse ponto. Ela passou e nesse processo ela, então, foi dado para ela o seu código de ética, que é um ponto que nós, até pouco agora, partilhamos. Quando ela veio em casa e trouxe esse código de ética dela, eu fiquei bobo. Porque era um código de ética impresso em uma folha crochê extremamente grossa, um papel grosso, todo colorido, cheio de cor, cheio de brilho, cheio disso e aquilo, mas era uma Bíblia. Eu falei, gente, como que a empresa pode dizer que tem um valor chamado sustentabilidade se o seu próprio código de ética ela desperdiça papel desse jeito? A ação número 1 ali seria o quê? Fazer um código de ética impresso em papel reciclado. Já que ela preza com esse valor de sustentabilidade, imprima esse código de ética em papel reciclado. Vai ser muito mais, vai ir muito mais de encontro com aquilo que ela preza. Agora, eu falar que eu sou sustentável e apresentar para a minha equipe um código de ética de lá 100 páginas quase, impresso em uma folha extremamente grossa, todo colorido, que valor eu tenho? Exatamente. É um exemplo muito clássico, né? E se a gente for citar aí, existem várias empresas, nível nacional, como você citou, que tem essa questão. Pregam um valor, diz que cuida de pessoas, prega a questão saudável, sustentabilidade, mas efetivamente não fez os seus valores, não definiu os seus valores pautado naquilo que realmente ela prega. E sim naquilo que está na moda, naquilo que é bonito, copiou de uma outra empresa, acontece muito. Ah, vou pegar aqui do meu concorrente, o que que ele escreveu? O que que ele está falando? Mas isso condiz com a sua realidade? Condiz com os colaboradores que você tem dentro da sua empresa? Até com o local onde está localizado a sua empresa, por exemplo, né? Então tem que ser analisado todos os critérios para ser ditadas essas regras, essas condutas, esses valores. E, infelizmente, é que muita empresa tem essa questão da missão, visão e valores para colocar no site, né? Para dizer para as outras empresas que tem, porque é legal, porque é bacana, mas não entendem a realidade, não entendem a real necessidade, né? Qual que é o fundamento de tudo isso? E eu acho que o nosso papel é realmente esse, de disseminar essa cultura, disseminar essas informações e mostrar o quanto é valioso, tanto para o empregado, que se sente satisfeito, que se sente colocado como valorizado dentro daquela empresa, como para o empregador, como para a empresa, no sentido de aumento da produtividade, melhorar o clima organizacional dentro da sua empresa, que eu acho que isso faz toda a diferença, né, nos resultados. Exatamente. Jéssica, conta aí pra gente, partilhe com a gente nessa tua experiência profissional, quais as estratégias que você usava para essa questão de disseminação de uma cultura nas empresas?
Eu acho que uma das principais ferramentas utilizadas e que eu já utilizei é a questão dos treinamentos, efetivamente. Então, acho que treinamento em qualquer área, tanto seja da disseminação da cultura organizacional, no aumento do engajamento dos empregados, aquela questão que você falou, mas eu não sou pago para isso, né? O funcionário conseguir entender qual é o real papel dele dentro da organização, qual é o impacto das atividades. Porque às vezes a pessoa está numa colocação que ela fala, mas o que eu faço não impacta em nada, não melhora nada na empresa, não vai fazer diferença. E conseguir entender que ele faz parte daquele ecossistema, que aquele papel que ele desempenha, com certeza, né, vai impactar no todo, no resultado da empresa como um todo. Então, os treinamentos, eu acho que são primordiais realmente nessa questão de disseminação de cultura. E a questão de dinâmicas também eu acho muito valioso mostrar na prática ali, né, para os colaboradores, através de dinâmicas que causam integração, que causam ali um momento de descontração, que você consegue de uma maneira um pouco mais leve, porque quando às vezes a gente fala treinamento, todo mundo tem um impacto, ai, que saco, né, treinamento, não gosta muito, o empregado às vezes não vê com bons olhos. Então, quando você faz de uma maneira um pouco mais leve, consegue conduzir isso de uma maneira mais dinâmica, efetivamente, consegue disseminar melhor essa cultura. E a questão dos exemplos, né? Então, o RH ele tem que estar pautado que ele é o primeiro exemplo, então ele tem que disseminar essa cultura, tem que partir muito dele e disseminar para os cargos estratégicos, para os cargos gerenciais, para que eles consigam auxiliar o RH a disseminar por todo o corpo da empresa, até a base operacional efetivamente, porque senão a gente não consegue. É um trabalho de formiguinha, né, na prática. Então, tem que ir ali conquistando pessoas estratégicas dentro da organização que consigam auxiliar cada gerente de cada departamento e todo mundo conseguir aí como um todo efetivamente disseminar essa cultura, explicar a importância e os exemplos são a melhor maneira, né? Não tem como. Exatamente. E eu vejo assim, Jéssica, quando eu falo dessa ação de disseminar cultura, eu vejo principalmente, né, a parte da empresa tática, que são, por exemplo, líderes, supervisores, encarregados. Eu vejo assim como uma das partes principais, se não há mesmo, né, principal, quando eu falo na questão de você disseminar uma cultura. Por quê? É realmente aquela pessoa que vai passar para o outro o exemplo. É um líder, é um chefe, é um super lá que tem e tal. E assim, quando eu falo de exemplo, quando, né, a empresa não tem uma certa cultura definida e ela resolve implantar e ela resolve disseminar, aí entram a questão de alguns desafios, né? Entre eles, principalmente, conflito. Conflitos que muitas vezes podem se tornar até mesmo um índice de rotatividade para ela depois, porque a pessoa não aceita, né? Mas eu sempre fiz assim, mas faz 30 anos que eu estou aqui e eu nunca usei cinto. Mas faz 20 anos que eu estou aqui, eu nunca usei luva, eu nunca usei máscara, eu nunca, né, tive isso e aquilo. E nessa hora, né, a parte de um líder, ele tem que justamente ir de encontro com isso e mostrar que ele é papel fundamental na disseminação daquela cultura. Identificar aquelas contraculturas que muitas vezes aparecem dentro da empresa e vou além. Muitas vezes têm que ser desligadas. Infelizmente, quando eu falo de disseminar cultura, eu falo que é um processo que muitas vezes sangra. Sangra no sentido de eu ter que, muitas vezes, estar tirando alguma peça que eu tenho lá dentro por uma questão de algo que eu quero prezar maior, né, a longo prazo. Exemplo prático que eu falo, por exemplo, de um líder lá do nível tático, quando ele faz esse trabalho de disseminar cultura. Eu já vi muito isso na prática, isso me dava uma raiva nas indústrias. Eu falo que indústria tem de tudo. É o ramo que você encontra de tudo, é indústria. Mas eu amo indústria. Não adianta, está no sangue. Se tem algo que mas aquilo me deixava em estado de nervos. Exemplo, por quê?
como eu sempre vim dessas indústrias familiares, então sempre era um certo parto, assim, digamos, para que você conseguisse construir, né, alguma cultura, porém, graças a Deus, sempre consegui, né, colocar essas ideias nos sócios, nos donos, para que ações novas fossem feitas. Passo número 1, né? Então era repassar nós do nível estratégico para o nível tático. Então, chama-se todos os líderes, chefes, treina eles, orienta, dinâmica, etc. No próximo dia de manhã, o líder chega lá na empresa e vai tentar repassar isso para a sua equipe. E fala aquela velha frase: o Alisson mandou, o Alisson falou, o chefe falou, né? Gente, não é o Alisson falou, não é a Jéssica falou, não é fulano falou. A empresa sou eu. A cultura tem que estar em mim também, não somente na voz, mas na prática também. E isso dificulta muito para disseminar a cultura. Já viu isso? Tudo que é imposto causa uma barreira, né? Então parece que está sendo jogado ali uma nova regra, não faz sentido, é o que eu falei, tem que fazer sentido para a pessoa, né? Então tem que explicar a importância daquela nova norma, daquela nova cultura, por que aquilo é importante para o negócio, por que aquilo é importante para o colaborador, para ele conseguir vestir a camisa realmente. E isso parte desde os líderes, né? Então quando é passado para os líderes, para as funções estratégicas, eles têm que entender realmente o quanto aquilo é importante, para daí sim eles conseguirem repassar para suas equipes. E infelizmente, muitas vezes é um processo doloroso, como você disse. E aí vem a análise estratégica, né? Se eu tenho ali um colaborador que está com uma contracultura, que está impactando negativamente, que não é... Daí eu vou fazer a gestão do talento, né? Até onde, infelizmente, a gente tem que fazer essa análise. Até onde aquele colaborador é estratégico para o meu negócio e até onde a conduta que ele está tendo, aquele comportamento pessoal, vai impactar negativamente para o meu negócio também. Até onde é viável mantê-lo e até onde eu preciso desligá-lo. Então, vem toda uma análise crítica, né? Não é tão simples assim. Ah, fulano está contra a cultura aqui, não vai dar certo, vou desligar. Não. Tem colaborador que a gente sabe, que a gente conhece, que você vai trabalhar ali com um pouco mais de cuidado, que ele vai dar um pouco mais de trabalho, mas que vai valer a pena. Que ele já está na empresa há tantos anos, que ele tem um cargo ali muito importante, que tem uma questão de confiança, de credibilidade daquele colaborador. Vai ter um colaborador que está há 6 meses na empresa, que talvez, você sabe que no mercado você vai achar outro na mesma proporção, e ele está prejudicando, né, aquela disseminação de cultura organizacional. E aí vem a análise estratégica. Até onde aquela pessoa e os valores dela se encaixam nessa nova cultura e até onde não. E aí tem que partir desse princípio realmente estratégico do negócio e entender qual que é a realidade que você precisa para sua empresa, né? O que é mais importante dentro do seu negócio? Disseminar essa cultura, manter esse colaborador? Precisa ter essa visão um pouco mais ampla, né? Eu sempre uso, Jéssica, uma técnica que eu falo que é infalível, que chama 6T. Né? Você treina, 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 treina e troca. Exatamente. O 6T não falha, ele é infalível. Você treina, treina, treina. Tenta realmente desenvolver. Agora, infelizmente, há casos que a pessoa ela não entra naquela cultura. Infelizmente, até mesmo por uma própria parte dela mesma, né? Eu me lembro até um caso forte, né, que eu tive isso aí uma vez lá na empresa, que eu tive que na época eu tinha lá um funcionário que tinha 26 anos de casa, 26 anos lá na empresa. E, infelizmente, por uma questão de cultura, tivemos que desligá-lo, mas foi doloroso. Mas por quê? Né? Ele era chefe de manutenção. Mecânico industrial é um cargo, é uma raça, assim, digamos, terrível. Quando eu falo na questão de cultura, dificílima mesmo. Em toda a empresa, toda a indústria, principalmente os antigos. Não, mas eu nunca usei isso. E na época, nós começamos a implantar uma cultura de segurança.
na empresa como um todo, né? Pintamos faixa no chão, tiramos aqui começamos a fazer troca de máquinas. A empresa sempre teve uma preocupação de cumprir as normas legais básicas, né? Mas não tinha uma cultura tão intensa. Porém, né, muitas vezes, por um acontecimento ruim, né, a empresa ela acaba despertando um pouco mais. Isso aí foi aquilo que teve na época. Nós tínhamos lá, em 2014, uma pessoa que acabou perdendo uma mão inteira. Um acidente. E aí, por conta disso, a empresa acabou querendo realmente pegar um pouco mais firme nessa questão de cultura de segurança. Porém, eu tinha esse nosso amigo, mecânico na empresa já há 20 e poucos anos. Ele tinha abaixo dele mais outros 4 mecânicos. E o impacto de conseguir realmente, né, formar essa cultura de segurança ali era impossível. Mas impossível por conta dele, do líder deles, que não usava e diretamente falava, eu não vou usar. E pior ainda, tirava sarro. Nossa. Debochava. Dificulta mais ainda. Porque ele acreditava que, por estar na empresa há muitos anos, a empresa não iria desligar. Né? Por conta disso. Então, assim, eu não uso, eu não gosto, então andava, né, pela empresa sem óculos, sem fone de ouvido, andava, né, pela empresa sem nada, subia em cima do prédio, né, da empresa que é alto, sem cinto. E aí, se você falasse para ele usar. Então, eu fiz com ele, não foi nem 6T, foi 6.000T. Né, para realmente tentar trazer ele próximo, através de diálogo, treinamento, feedback. Pegamos curso para ele na época, né, NR10, NR12. Tentei de todas as formas treinar, desenvolver, advertir. Também por isso que eu algumas... ia falar, a questão das sanções disciplinares, né? Nesse caso, para ver se impacta de alguma maneira, né? Exatamente. Adverti, suspendi, mas depois de muitos meses não teve jeito. E foi essa conversa, esse argumento que eu usei na época, né, com a empresa. A gente quer disseminar uma cultura de segurança ou não? O que vale mais? Porque ali eu tenho não somente ele, mas eu tenho uma outra equipe de mais 4 mecânicos abaixo deles que eu não posso cobrar deles. Porque o líder deles não usa. Como é que eu cobro deles se o próprio líder que está lá no nível tático não usa? E o pior, até mesmo membros de outras áreas da empresa, de uma linha, né, produtiva, comentava isso com seus chefes. Pô, mas o cara lá gera não usa. Conflito, né? Era conflito. Né? Até que depois de muito estudo, muito pensar, muito sentar, tivemos que chegar, né, infelizmente, à opção de dispensá-lo. Né? Porque realmente fazer uma cultura de segurança custa menos. Até mesmo por um custo de, né, incidentes como esse, que depois, lá na justiça, custam muito mais do que uma verba rescisória. E esse exemplo que você deu resume bem tudo o que a gente já falou, né? Então, a questão do exemplo. Então, ele não disseminava o exemplo. Então, como que você consegue disseminar essa cultura organizacional, já que ele era um cargo gerencial, né? Era um líder. Aí a gente tem a questão do gerar o conflito, porque ele ainda impactava em outras áreas dentro da empresa, estava gerando um conflito, um retorno negativo na disseminação da cultura organizacional. A gente tem a questão da imagem e reputação da empresa, porque ela diz que ela tem um valor, mas na prática ela não estava conseguindo desempenhar por esse empecilho, né? Por esse empregado. E o risco, né? O risco de um passivo trabalhista, e não só o risco da vida mesmo desse colaborador, que ele não conseguia entender. Ele não entendia o perigo e o risco que ele estava correndo. E aí, futuramente, numa ação trabalhista, eu sempre digo, infelizmente é verdade, que o empregado, enquanto ele está dentro da empresa, tudo é bom, tudo está certo, tudo está lindo. Ele aceita tudo.
Não, eu não preciso usar o cinto de segurança, eu não preciso usar o equipamento de segurança, eu nunca usei, pra mim tá ótimo. Não, fica tranquilo. O dia que acontece um acidente de trabalho, ou às vezes nenhum acidente de trabalho, ele vai ingressar com uma reclamatória trabalhista, ele vai dizer lá na Justiça do Trabalho que ele nunca usou EPI. A empresa nunca me forneceu, ou ela nunca fiscalizou, ou ela nunca me entregou, porque enquanto estava dentro da empresa estava tudo certo, o dia que ele sai, não. E como que a empresa vai se prevenir? Como que a empresa vai ter um respaldo? Ela precisa ter tudo isso documentado, né? Então, quando a gente fala da questão da cultura, a disseminação. Oi, Jéssica, caiu aqui, deu uma hora e eu nem vi, perdão. Imagina, fica tranquilo, é verdade, tem o limite de 1 hora, eu tinha esquecido disso. Vi também, mas tá jóia. Vamos lá, prossiga, para a gente já poder também finalizar. Sim, só para concluir exatamente isso, então, a questão da cultura mesmo organizacional, a gente tem que pensar tanto no benefício para o empregado quanto para a empresa, prevenir realmente dos riscos que efetivamente ela possa ter de um passivo trabalhista e conseguir aí trazer um reconhecimento, o funcionário se sentir abrangido ali por aquela empresa, de uma maneira que a empresa cuida dele, que ela tem valores que condizem com os valores dele, e aí aumenta, sem dúvida, que a gente já falou, a produtividade, reduz o turnover, aumenta a lucratividade da empresa, então faz bem para todo mundo. E se porventura a gente tiver um colaborador que não compactua com aquela cultura organizacional, a gente tenta, treina, e se não der, a gente troca, porque senão não adianta, não tem como. Você não falha, Jéssica. Olha, eu posso falar 10 anos na área, nunca falhou comigo o 6T. Você treina, mas troca também. Eu, como advogada, eu tentaria 3T, advertiria, suspendia, e se não desse, ainda dou uma justa causa. Mas Sim, também, sempre, né? Mas esse é meu coração advogada. Pelo meu coração RH, a gente treina mais aí um tanto, cuida das pessoas efetivamente e tenta desenvolver. Mas se infelizmente não der certo, não tem o que fazer, né? Exato, né? Isso vai muito da pessoa querer. A gente não pode colocar algo à força nunca funcionou. Né? Não, de maneira nenhuma. Ainda mais nesses dias de hoje, jamais vai funcionar. Doutora Jéssica. E aí Jéssica, o cuidado no recrutamento e seleção, né? Nos próximos casos. Então, para aqueles que estão já na empresa, a gente dissemina a cultura e tenta fazer ela realmente valer para eles. E para as próximas contratações, esse cuidado no recrutamento e seleção, em encontrar talentos que os seus valores condizam com os valores da empresa e consiga aí essa cultura ser mais fácil, né? Para ficar um pouco mais tranquilo. Exatamente. Doutora Jéssica, para a gente já finalizar, então, já deu aí a nossa hora, infelizmente, né, passou rápido, mas Sim. Vamos marcar mais lives, né? Mas com certeza. Falar de outros temas também. Para a gente finalizar, doutora, eu queria um conselho seu para todos os nossos profissionais da área de recursos humanos que estão nos acompanhando e que vão, né, também depois assistir a esse vídeo, um conselho para eles. Como que eles podem auxiliar nesse processo de disseminação? Um conselho seu, pessoal. É aquilo que a gente disse, né? É preciso que o RH entenda que ele também é exemplo. Então, primeiro de tudo, é que o RH entenda realmente essa cultura, ele entenda a importância da disseminação da cultura organizacional para aquele negócio, ele seja um RH estratégico, como a gente disse, e ele se sinta responsável por essa disseminação da cultura, né? E que o RH entenda que ele precisa ser aliado de outras áreas dentro da organização. Ele não é um departamento sozinho, né? Ele não é solitário, ele é o coração da empresa. Então, é muito importante que ele esteja integrado com as outras áreas, principalmente com a área jurídica. Fica aí meu conselho, o RH precisa ser amigo dos advogados, da consultoria trabalhista, porque faz todo sentido, o RH precisa desse respaldo, o advogado precisa do RH, a cultura organizacional vai abranger as duas áreas, vai reduzir riscos para a empresa, vai melhorar aí a satisfação dos seus colaboradores. Então, que o RH consiga ter essa visão ampla e entender o quanto ele é importante dentro de uma organização.
Perfeito. Profissionais da área, sigam esse conselho. Aprendam da área jurídica, se aprofundem. Tem RH que não gosta, que parece que não se sente bem. Eu amo, né, aquilo que eu sempre disse, mas eu amo porque, graças a Deus, eu tive um pai, entre aspas, nessa área, um grande mesmo mestre meu, amigo meu, até mando para ele aí, né? Um abraço, caso ele veja esse vídeo, Dr. Adrian Hinterlang, lá de Santo Antônio da Platina, amigaço meu, que me ensinou praticamente tudo, né, tudo aquilo que eu sei, e ele me disse uma frase, eu me lembro claramente, isso aí há quase 10 anos atrás, ele disse: Alisson, aprenda, me ligue, tire dúvida, estude a área, né? Essa área jurídica, porque quem paga mal paga duas vezes. Ele sempre. Exatamente. Quem paga mal paga duas vezes. Aprenda para não pagar duas vezes. Exatamente. Bacana. Pessoal que nos acompanhou, né? Primeiramente, Jéssica, grato aí mais uma vez pelo seu tempo, né? Imagina. Pela sua contribuição conosco, né? Precisando também da gente, pode saber que pode aí contar sempre conosco. Eu que agradeço, foi muito bom esse bate-papo, muito bacana falar um pouco de RH. Meu coração é do RH, apesar da advocacia, eu gosto muito da área. E realmente, as duas têm que andar juntas, são duas áreas que estão extremamente relacionadas e que a gente possa aí contribuir com outros conteúdos para o pessoal. Fico à disposição. Bacana. A todos também que nos acompanharam, nós já temos outra live marcada para daqui 15 dias com a Fátima, que ela é especialista na área de finanças. Ela é lá de Santo Antônio da Platina também, e ela vai falar um pouco sobre gestão e auditoria em saúde. Já é um pouco mais com ênfase, né, com foco para essa área. Quem quiser, quem puder, pode estar participando. Lembrando também que esse vídeo na íntegra, a outra parte e essa parte agora também vão estar lá no nosso canal, lá no YouTube, para que vocês possam assistir. Jéssica, mais uma vez grato aí pelo seu tempo, uma, né, ótima noite e logo mais, logo a gente marca outra live aí. Com certeza. Obrigada e boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.